Olá, chegamos ao último bloco. Este debate também está sendo transmitido pelo portal da Rede TV e pelo UOL. E agora haverá uma rodada de perguntas de candidato para candidato. Depois, em ordem a ser sorteada, cada um fará suas considerações finais. Vamos ver agora as regras da rodada final em que candidato pergunta para candidato. Um mesmo candidato só poderá responder 2 perguntas. Cada candidato terá direito a uma pergunta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Ok, estou sorteando aqui agora quem será o primeiro candidato a perguntar. Candidato Plínio de Arruda Sampaio. Só tem 30 segundos para fazer a sua questão, por favor. A minha pergunta vai para o Serra. Serra, os recursos da saúde estão estagnados há 10 anos em 3,5% do PIB. E você tem afirmado que vai diminuir imposto, diminuir a proporção do gasto público no PIB, que vai pagar a dívida pública. Pergunta, como é que você vai elevar o gasto da saúde a 10% do PIB? Se você vai, a sua política econômica é contrária. Obrigado, candidato Plínio. Candidato Serra, 1 minuto e meio. Tendo uma política econômica de crescimento sustentado, Plínio, as receitas crescem. As receitas crescem, mesmo que cresçam menos do que o gasto. Elas crescem substancialmente. Segundo, tem muita gordura na despesa federal hoje em dia. Há um imenso desperdício, muito cabide de emprego, generalizado, com todo o loteamento político, eleitoral que se faz. Não há preocupação com custos, né? Investimentos mal programados, que ficam no meio, você gasta dinheiro e não tem nenhum retorno. Com uma política de prioridade clara, de boa gestão, nós vamos conseguir mais recursos para a área da saúde. Começando por regulamentar a emenda constitucional 29, que eu mesmo articulei no Congresso Nacional para sua aprovação, quando era ministro da Saúde, que garantiu um piso mínimo à saúde, mas fixou que o Congresso deveria aprovar uma lei enviada pelo governo, complementar, regulamentando melhor a emenda. Mas o governo federal, o governo Lula, não tomou essa iniciativa. Pelo contrário, não deixou que se votasse uma lei regulamentando a medida constitucional. E, com isso, a saúde saiu prejudicada. E nós vamos imediatamente dar sequência a um projeto de lei que será aprovado e já vai melhorar para começar, porque tem muito... Obrigado, candidato Serra. Candidato Plínio, só tem 1 minuto de réplica, por favor. Olha, isso é mágica. Abaixar o juro, reduzir gasto, reduzir imposto, pagar a dívida pública e conseguir elevar para 10% do PIB, aí é mágica. Né? O gasto do governo federal com juros corresponde a 36% do orçamento da União. A minha pergunta é a seguinte, você vai mexer nisso ou não? Você vai reduzir esse gasto terrível que se faz para pagar o juro da Bolsa Banqueiro, porque essa é a Bolsa Banqueiro. Essa é a Bolsa Banqueiro. Essa é a Bolsa que vocês estão comprometidos e não mexem nisso de jeito nenhum. Então, eu quero dizer para você, a pergunta é, você se compromete a acabar com o superávit fiscal e se compromete também com a auditoria da dívida pública para reduzir essa dívida? Obrigado, candidato Plínio. Candidato Serra, só tem 1 minuto de tréplica. Plínio, eu te digo, primeiro vocês querem cara pálida, porque eu sou um crítico da política de juros siderais. O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Tem a maior taxa de juros do mundo. Eu não estou aqui cometendo nada errado, dizendo que a candidata Dilma defende essa taxa de juros, essa política monetária. Eu não. Os juros no meu governo vão cair. Eu vou ter uma equipe econômica voltada para a redução de juros de maneira responsável, de maneira que não traga perturbações a curto prazo dramáticas para a economia, inclusive uma melhor taxa de câmbio. Com isso, hoje o governo deve gastar uns 160, 170 bilhões de juros. Este gasto vai diminuir, o que facilita também a realização do superávit primário que a economia precisa ter. Só que é um custo, do ponto de vista social, muito menor. E a saúde é uma das minhas, se não a maior, grande prioridade, porque andou para trás no Brasil. Obrigado, candidato Serra. Agora vou sortear quem será o próximo a perguntar.
Saiu. Candidata Dilma Rousseff, faz a sua questão em 30 segundos. Candidata, por gentileza. Marina, eu acredito que essa eleição é uma oportunidade para a gente fazer os grandes debates do país e discutir o futuro do Brasil. E gostaria de te perguntar a respeito da questão da pobreza no campo. Eu considero que o programa de agricultura familiar ele é responsável pela redução da pobreza. Como você pretende levar isso para frente e encaminhar as estratégias para a gente melhorar essa questão da desigualdade no campo? Candidata Marina, a senhora tem 1 minuto e meio. Nós temos uma dívida histórica com os trabalhadores rurais, com a agricultura familiar, no sentido de viabilizar os meios para que possam ter acesso aos mercados, assistência técnica, para que possam ter acesso à terra para trabalhar. E, obviamente, que aumentar os investimentos, mas dar qualidade a esses investimentos, combinando as diferentes ações da agricultura familiar. No Brasil, há espaço para todos, para o pequeno, o médio e o grande. É isso que nós vamos fazer. Obrigado, candidata Marina. Por favor. Ainda temos tempos? Toda vez eu estou me confundindo. Bem, a agricultura familiar é responsável pela maior parte do abastecimento, não é, daquilo que vai para a mesa dos brasileiros. Lamentavelmente, não há um investimento para aumentar a produção dos agricultores por aumento de produtividade. Nós já temos tecnologias dentro da Embrapa que não são disseminadas. É uma vergonha a gente ver todo ano os grandes, os pequenos e os médios tendo que queimar floresta, tendo que queimar pastagem para fazer renovação de pastagem. Eu vou dar todo o incentivo para que se tenha a reforma agrária justa, para que se tenha os meios, as novas tecnologias, aumentar a produção por ganho de produtividade. Obrigado, candidata Marina. Eu me desculpo pela interrupção indevida. Candidata Dilma Rousseff, por gentileza, a senhora tem agora 1 minuto de réplica. Eu considero que desenvolver a agricultura familiar é essencial tanto para o desenvolvimento regional quanto para a distribuição de renda. Passamos os recursos de crédito da agricultura familiar de em torno de 2 bilhões, 2 e pouquinho, para algo como 16 bilhões. Mas eu acho que você tem razão, Marina. Uma das questões centrais é a questão da assistência técnica, garantindo ao agricultor o acesso a práticas não só mais adequadas ambientalmente, mas também, por isso mesmo, mais produtivas. Considero ainda que nós teremos a oportunidade de dar mais 2 milhões, fazer mais 2 milhões de agricultores ter acesso ao crédito, temos de universalizar a assistência técnica. Agora, temos 2 coisas que são muito importantes: levar a região rural brasileira à educação, para que o filho do agricultor possa ser incentivado a ficar na terra, e, ao mesmo tempo, habitação e moradia rural. Obrigado, candidata Dilma. Candidata Marina tem agora 1 minuto de tréplica, por favor. Quando a gente pensa na pessoa que vive no campo, que mora na zona rural, geralmente a gente pensa só no agricultor. Mas, no Brasil, nós temos várias modalidades, do pequeno agricultor familiar ao extrativista, que muitas vezes não é levado em conta nos programas de reforma agrária. Quando eu estava no governo, no Ministério do Meio Ambiente, trabalhei muito com o ministro Miguel Rossetto para que também esse segmento fosse acolhido. A assistência técnica, a educação de qualidade ainda deixa muito a desejar para alcançar essas famílias e essa população. Agora, uma coisa fundamental: a pequena agroindústria, que não recebe o incentivo necessário, que não conta com o suporte necessário para que os seus produtos possam ser certificados sanitariamente para ter um lugar no mercado. Isso nós vamos incentivar. Todo pequeno agricultor acaba passando uma... Obrigado, candidata Marina. Seu tempo acabou. Vou sortear agora o próximo que vai perguntar. O candidato que fará a pergunta é o candidato José Serra. Candidato, só tem 30 segundos. Queria perguntar para a candidata Dilma a respeito da questão de saneamento. O saneamento no Brasil é uma necessidade premente. Basta dizer que 12 milhões de casas não têm água.
potável e 32 milhões não têm rede coletora de esgoto. O que a candidata pensa a respeito do que fazer sobre essa situação e sobre a tributação do saneamento? Obrigado, candidato Serra. Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto e meio para responder a questão. Eu penso fazer a continuidade do que eu vim fazendo nos últimos 5 anos, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. No Programa de Aceleração do Crescimento, nós mudamos o patamar de investimento em saneamento no Brasil, esgoto, água tratada. Isso significou um esforço enorme do país. Nós saímos de um gasto, em 2002, em menos de 300 milhões, para um gasto, em 4 anos, em torno de 10 bilhões de reais. Em torno. Inclusive, você se lembra bem aqui, em São Paulo, nós tivemos um grande investimento em saneamento em parceria com o Estado e com as prefeituras. É claro que, no caso do saneamento, há muito o que fazer. Eu defendo hoje que, como nós fizemos com a universalização da luz elétrica, nós façamos o mesmo com o saneamento. Nós vamos colocar metas para que a gente veja no horizonte o processo de universalização do saneamento. Não dá para ser feito, é claro, no próximo mandato. Mas, se nós colocarmos claramente as metas, nós o faremos, tanto para a água quanto para esgoto. Nós prevemos no PAC mais de 40 bilhões de reais de saneamento, esgoto e água tratada. Eu vou responder o resto na minha tréplica. Obrigado, candidata Dilma. Candidato, só tem agora 60 segundos de réplica. Olha, a continuidade do que foi feito até agora seria ruim, porque até 2009, o atual governo investiu menos do que nos 8 anos anteriores. Menos em saneamento. Vejam bem, investiu menos. Não houve investimento federal em São Paulo, exceto... Dilma, você uma vez disse que tinha investido 8 e não sei quantos bilhões em São Paulo. Nada disso. Investiram, no máximo, com dinheiro, 200, 300 milhões, o que é nada, face ao investimento feito, que foi de 7 para 8 bilhões. O que acontece? É que é contabilizado como investimento aquilo que é crédito da Caixa Econômica Federal. Seria como se o Banco Mundial, um banco qualquer, chegar e dizer, olha, nós estamos fazendo... Não, está emprestando dinheiro que vai ser pago. E o pior de tudo é que subiram o imposto sobre saneamento. Isto, inclusive, teve o seu apoio na Casa Civil, porque o Congresso aprovou para suprimir esse imposto, no entanto, vocês mantiveram. Isto representa tirar 1 bilhão por ano, 2 bilhões por ano. Obrigado, candidato Serra. Seu tempo acabou. Candidata Dilma, a senhora tem 1 minuto para a sua tréplica. Veja bem, essa história que eles investiram em saneamento não é real. E não é real porque os prefeitos desse país sabem, porque os governadores desse país sabem. Né? Não havia investimento em saneamento. Falar que financiamento não é importante é esconder o fato que esse país não tinha crédito. Nós saímos de um padrão de crédito de 400 bilhões para 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Entre esses recursos está os recursos do saneamento, porque eles não davam dinheiro. Nunca deram dinheiro para investimento e para financiamento. Nem o Orçamento Geral da União, que nós botamos a fundo perdido, nem tampouco financiamento. E agora vem falar que financiamento não é recurso? Como que não é? Se ele sabe que tinha restrições seríssimas para obter recursos financeiros nesse país. Eu vou dizer para você, Serra, acho importante reduzir o imposto sobre saneamento. Obrigado, candidata Dilma. Seu tempo acabou.